Maria Pereira. Você já ouviu falar deste nome? Não, eu não estou me referindo a nome de mulher, mas sim de uma assombração ou entidade. O que me chamou a atenção que são dois relatos de pessoas distintas. Não aconteceu com a mesma pessoa, e isso me fez acreditar que realmente essa assombração possa existir. Apesar de ter ouvido isso quando era criança, nunca me saíram da cabeça essas pequenas histórias. Uma vez eu ouvi um amigo do meu pai contar para ele que na cidadezinha do interior onde ele morava, ele estava caminhando na rua por volta de 10 horas da noite. Convenhamos que, há uns 45, 50 anos atrás, 10 horas da noite já era um pouco tarde para um cidadão estar andando por uma rua deserta de uma pequena cidade, onde praticamente 7, 8 horas da noite já não tinha ninguém na rua. Ele conta que vinha caminhando, vinha da casa de seu irmão, e quando ele chegou em determinado ponto da cidade, na praça da pequena cidade onde morava, apareceu para ele uma mulher da altura de um poste. Ele achou que estava vendo coisas, não acreditava no que estava vendo. Ele conta que havia tomado alguns goles de cachaça na casa do seu irmão, mas não estava bêbado. Aquela mulher parou, abaixou o rosto até a altura dele e disse a ele que ele não passaria. Ele, morrendo de medo por dentro, mas não querendo mostrar estar sendo intimidado, disse a ela que passaria sim. E ela disse a ele que ele só passaria se fosse por baixo das pernas dela. Detalhe, ela de pé estava com as pernas abertas cercando toda a rua, não tinha onde ele passar, a não ser realmente por debaixo de suas pernas. Ele conta que ela disse que se ele passasse, se tivesse a coragem de passar, tudo bem, senão ela o engoliria ali mesmo. Ele conta que sem alternativa ele passou, mas antes ele ainda a ouviu dizer que ninguém que passasse por debaixo de suas pernas sairia vivo para contar para ninguém. Então ele pensou, ou eu morro engolido, ou eu morro tentando escapar. Eu acho melhor tentar escapar. Ele passou correndo por debaixo de suas pernas, e quando ele passou, ele ouviu o gargalhar dela, e ela disse que iria pegá-lo. Ele disse ao meu pai que correu por 2 quilômetros, e ela atrás dele. Ao chegar em sua casa, ele rezou e foi se deitar, e no outro dia ele acordou ardendo em febre, e ficou assim por 3 dias. Quando contou o fato à sua mãe, ela disse que aquilo era uma assombração e que ela perseguia pessoas que andavam fora de hora pelas ruas. Ele conta que nunca mais esqueceria do dia em que encontrou a tal Maria Pereira pelo seu caminho. Este relato eu ouvi quando eu tinha 8 anos de idade e confesso que por um bom tempo eu havia me esquecido dele. Porém, aos meus 14 anos, estávamos passando férias na roça e em uma noite, quando estávamos todos na cozinha, sentados ao redor do fogão a lenha, alguns adultos estavam ali contando histórias e nós, adolescentes, ali perto, ouvindo. E, de repente, o irmão do marido da minha tia contou o que aconteceu com seu irmão caçula. Ele contou que este seu irmão, cadeirante, muito rebelde, gostava muito de ficar até tarde na rua, sempre advertido pelos mais velhos para que não fizesse isso, porque onde eles moravam sempre haviam aparições. Ele dizia que nada mais o assustara na vida. Já lhe bastava o fato de ter que se arrastar em cima de uma cadeira. Ele era um tanto amargo, mas as pessoas entendiam os seus motivos, porém, isto não lhe dava o direito de duvidar das coisas ocultas. Pois bem, em uma determinada noite, lá vinha ele do prostíbulo da cidade,
Ele gostava muito de frequentar este local. Diziam que ele ficava ali conversando e bebendo horas e horas. Vinha ele do tal prostíbulo por volta de 1h pouca da manhã. Quando ele chegou na entrada da estrada de terra, com pouca iluminação, algo parou à sua frente. A iluminação da rua era muito precária, porém a luz das estrelas e do luar clareava bem o caminho. Quando ele viu que à sua frente havia uma mulher de mais de 4 metros de altura, com uma saia rodada enorme e que abaixou-se à sua frente, ele imediatamente perguntou: "Mas que diabo é isso? O que está acontecendo aqui?" Na hora, ele se lembrou do que sempre lhe disseram, mas ele não acreditava no que estava acontecendo ali. Então, a tal mulher disse a ele que ele não passaria, e ele disse a ela que estava para nascer mulher que o impediria de passar. "Você quer passar? Você vai passar, porém, por debaixo da minha saia." Ele disse que não importaria o caminho que tivesse de fazer, mas nada o impediria de chegar em casa. Ele se atreveu a passar, e quando ele terminou, ela o empurrou da cadeira. Disse que não o deixaria continuar e também não o mataria porque não valeria a pena e que aquilo era só um aviso. A partir daquele dia, se ele novamente fosse achado na rua durante a noite, ele não sobreviveria para contar para ninguém. Ele ficou caído ali, com sua cadeira, imóvel. Como o dia amanheceu e ele não chegou em casa, sua família ficou preocupada, porque, embora ele saísse, sempre voltava para casa, ainda que fosse pelas madrugadas, mas nunca passou uma noite fora de casa. Com o amanhecer do dia, seus irmãos saíram à sua procura, o encontraram ali, caído. Ele estava todo sujo, todo urinado. Eles o pegaram e ele não falava, não conseguia falar. Ele ficou mudo por 3 dias e, quando voltou a falar, ele contou o que havia acontecido. Ele disse que a tal Maria Pereira disse a ele que ele só sobreviveria para poder contar às pessoas o que viu. A partir daquele dia, ele não duvidou mais e também não saiu mais pelas ruas durante as noites. Quando eu ouvi este relato, eu me lembrei do primeiro, mas eu não ouvi mais nenhum além desses 2. Eu fiquei pensando, quem será essa Maria Pereira? Será que em mais algum lugar ela chegou a aparecer? Ou será que em outros locais ela tem um outro nome? Me lembrando desses 2 relatos, eu percebi que são os 2 únicos que eu já ouvi relacionados a esta tal assombração. Então, eu pensei que, será que ela escolhe minuciosamente para quem vai aparecer? Ou será que ela já apareceu em outros locais, porém com outros nomes? Bom, eu confesso que, pessoalmente, eu nunca ouvi muitos relatos. Se houverem mais relatos sobre ela, eu gostaria de ouvir. Fiquei curiosa. Obrigada por contarem o meu relato e tenham todos uma boa noite.